Dessa vez nós vamos estudar a variação da energia e da amplitude do movimento. Muito bem, então, só relembrando, o movimento harmônico amortecido é aquele no qual atua uma força de atrito viscosa proporcional à velocidade instantânea da partícula. Consequentemente, a energia mecânica não é conservada, devido à presença justamente dessa força de atrito. Então, a cada pseudo-período, ao valor do pseudo-período t, certo? Nós temos uma redução no valor da energia mecânica, bem como uma redução no valor da amplitude, como nós vamos ver em seguida. Certo? A energia, ciclo a ciclo, contado a partir desse número n que tem aqui, desse índice n, tá certo? Varia de acordo com essa expressão, onde E0 é o valor da energia inicial, tá certo? Gama é o fator de amortecimento, T é o período. E esse N, então, é o número de ciclos. Esse N, então, pode valer 1, 2, 3, 4, etc. Ciclos completos, correto? Da mesma forma, nós temos uma expressão muito parecida para a amplitude, que é dado, então, a amplitude no ciclo N é igual à amplitude inicial, A0, vezes a exponencial menos N gama T. Tá certo? Então, a relação entre essas duas expressões, vocês podem ver aí, é a diferença da existência daquele fatorzinho 2 no argumento da exponencial. Correto? A0, nesse caso, aí é a amplitude inicial. Tá? Então, observem que como a exponencial é uma exponencial decrescente, devido a esse sinal negativo que está aí no argumento da exponencial, então, consequentemente, a amplitude decrescente também. Tem um gráfico representativo, certo? Onde vocês podem ver o que pode ser considerado como sendo a amplitude inicial A0, depois de um ciclo, olha, observem, depois de um ciclo, nós temos amplitude A1, A2, etc. Essa linha tracejada que vocês estão vendo é uma exponencial decrescente, e os pontos máximos da amplitude em cada ciclo tangenciam essa função. Certo? Então, esse é um gráfico típico, um gráfico representativo do comportamento da amplitude quando da presença de uma força de atrito viscosa. Tá legal? Então, nós vamos usar essas duas características aí e vamos praticar através de alguns exercícios. Tá? Então, vamos começar com esse exercício número 1. Ele diz o seguinte: uma partícula de 50 gramas está presa à extremidade de uma mola, cuja constante é de 25 newtons por metro. Seu deslocamento inicial é igual a 0,30 metros. Uma força de amortecimento F igual a menos BV atua sobre a partícula e a amplitude do movimento diminui de 0,100 metros em 5 segundos. Certo? Calcule o módulo da constante de amortecimento B. Então, observem que ele deu o deslocamento inicial, 0,30 metros, e depois ele diz que a amplitude diminui para 0,100, certo? No intervalo de tempo de 5 segundos, correto? Então, vamos lá, vamos à solução do probleminha. Começando com o seguinte, o fator tempo. Como ele não disse exatamente quantos ciclos são necessários para que haja essa diminuição de 0,30 para 0,100 metros da amplitude, nós vamos considerar que o número de ciclos vezes o período é igual a 5 segundos. Sabe? Para que a gente não incorra no erro de achar que o período é 5 segundos. Ele não disse nada, ele não afirmou nada sobre isso. Então, vamos considerar que o tempo total seja 5 segundos. Tá bem? Então, dentro desse intervalo de tempo, a variação da amplitude será a seguinte. Observem aí. A amplitude final é 0,100, a amplitude inicial 0,300, e isso vezes a exponencial de n vezes t. N vezes t, então, são 5 segundos, vezes gama. Então, nós temos uma expressãozinha, uma equação, tá certo? No qual o fator de amortecimento gama é incógnita.
certo? Então, o processo de resolver essa expressão é bastante simples. Tá? Basta passar o 0,300 dividindo para o lado esquerdo da igualdade, né? E calcular o logaritmo natural dos dois lados. Quando a gente calcula o logaritmo dos dois lados, tá certo? Nós obtemos o gama. Então, o gama é igual a menos 1/5 logaritmo de 1/3. 1/3 é 1 dividido por 3. Né? Esse 0,100 dividido por 0,300 vai dar 1/3. E fazendo essa continha, nós temos que gama é 0,219 segundo a menos 1. Então, é um processo bastante simples, né, de fazer a continha. E, consequentemente, a constante de amortecimento, então, por definição, é 2 vezes a massa vezes gama. Certo? Como nesse primeiro exercício ele nos disse que a massa é de 50 gramas, basta fazer essa multiplicação. Tomem um pouco de cuidado, gente, porque tem que fazer a adequação das unidades. Né? Ele deu a massa em gramas e nós temos que transformá-la em quilogramas. Sempre prestando atenção que nós estamos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, correto? Muito bem, então vamos avançar um pouquinho, né, fazendo o exercício número 2, que é um exercício um pouco mais completo, tá certo? Ele vai nos mostrar agora como escrever as equações horárias, tá certo? Uma vez escrita a equação horária da posição, consequentemente velocidade, aceleração, estarão contempladas, né, pelas derivadas. Então vamos lá. O exercício diz o seguinte: uma partícula de massa de 1 kg é presa a uma mola de constante elástica K de 10 newtons por metro. Sobre ela é exercida uma força de resistência viscosa dada por F igual a menos BV, onde B vale 1,60 kg por segundo. Escreva a equação horária da posição, supondo que para x no tempo zero, x de zero, seja igual a 0,200 metros e que a velocidade no instante igual a zero seja igual a zero. E item B, qual é a amplitude de energia após 2 ciclos. Certo? Então, o item B, na verdade, é apenas complementar, né? A informação fundamental está contida no item A. Então, vamos lá. Primeiro, né, para que a gente possa determinar a equação horária, vamos lembrar que nós precisamos conhecer não só o fator de amortecimento, como também a frequência angular do movimento, tá certo? A constante de fase e a constante multiplicativa, né, inicial aí da equação. Então, primeiro vamos começar pelo fator de amortecimento, tá certo? Gama, por definição, é B sobre 2m, tá certo? Nesse nosso exercício, B é 1,60, o m, a massa, é de 1 kg, portanto, 1,60 dividido por 2, 0,800, segundo a menos 1. E ômega zero, que é a nossa frequência angular, a frequência angular natural, né? Tá certo? Lembra que é aquele número que carrega as características mecânicas do nosso sistema, né? Constante elástica da mola e a massa, é simplesmente K sobre M, tá certo? Como a constante K vale 10 e a massa é 1 kg, isso dá a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16 radianos por segundo. Tá legal? Bom, a frequência angular do movimento é a frequência angular definida pela diferença dos quadrados da frequência angular natural menos γ2, certo? Fisicamente, né, a gente interpreta essa expressão como sendo a frequência angular do sistema livre, né, no qual atua uma força de atrito representada pela constante γ. Então, fazendo essa continha, dá 3,06 radianos por segundo. É importante que vocês prestem atenção de que esse número é sempre menor que ômega zero ao quadrado, né? De repente a gente já tinha feito essa observação para vocês antes, tá certo? Sempre prestando atenção nos números, né? Os números têm que ser coerentes com as interpretações físicas, né, pessoal? Então, às vezes a gente aperta um botão errado na calculadora, obtém um número, tá? Não pode ir acreditando no número, não. Sempre fazendo uma análise dos resultados, correto? Muito bem. Então, agora a gente pode montar
a nossa expressão. Portanto, a função horária, tá certo? Nós temos à esquerda aí a forma geral, né? C elevado a menos gama t seno de ômega t mais θ zero. Então, substituindo os valores que nós obtivemos, temos que a função horária é a constante C, a ser determinada, elevado a menos 0,800 vezes t seno de 3,06t mais θ zero. Bem, agora nós precisamos calcular os valores de C e θ zero, e como nós fizemos na aula anterior, né, vocês devem estar lembrados, nós precisamos das condições iniciais, ou seja, da posição e da velocidade inicial. Certo? Então, para isso, eu derivei a expressão, né, foi derivada essa expressão aí, que é a velocidade, tá certo? É uma continha bastante simples, né? Você tem um produto, faz a derivada do produto, vocês obtêm isso que está na tela. Usando as condições iniciais, ou seja, a posição inicial é 0,200 para t igual a 0, então x de t fica 0,200, c seno de θ zero. E a velocidade é 0, portanto, substituindo na velocidade quando t for igual a 0, vocês obtêm exatamente essa expressão. 0 é igual a c, menos 0,800 seno de θ zero, mais 3,06 cosseno de θ zero. Em particular, nessa expressão, como a identidade é igual a 0 e c é diferente de 0, eu tenho que esse parênteses é nulo. Correto? Com isso, eu vou ter que o θ zero é o arco tangente de 3,06 por 0,80, que dá 1,32 radianos, e substituindo esse valor na constante c, eu obtenho 0,207. Perfeito? Eis aí a função horária agora completa, né? 0,207 em metros, e aqui eu tenho o gráfico, então, representativo dessa função. Tá bem? Então, aí vocês podem ver, então, a variação, né, da amplitude, tá certo? É bastante claro, né, o efeito da força de atrito sobre esse movimento, correto? E o item B, para finalizar o exercício, pede a amplitude e a energia, o valor da amplitude e da energia por ciclo, né? Eles são dados, então, respectivamente, por essas duas expressões, né? Ele pede para que a gente calcule após 2 ciclos, né? O que é bastante simples, o nosso N2, correto? Muito bem, pessoal. Para a gente determinar definitivamente os valores, eu preciso, então, do valor do pseudo-período, que é 2π sobre ômega, né, por definição, tá certo? E os valores são esses, então. Para N2, né, eu tenho a amplitude de N2 é essa e a energia também, correto? O A0 é 0,200, como nós havíamos feito, né? E o E0, ele é 0,20, né? Aí vocês podem perguntar, mas como é que você sabe que é 0,20? Bom, é simples, né, pessoal? 0,20 porque, né, a energia em qualquer instante do tempo vale a energia cinética mais a energia potencial. Como ele disse que em t igual a 0 a velocidade era 0, você só tem energia potencial. Então basta vocês substituírem, né, a posição inicial, que é 0,200, tá certo? Vezes k dividido 0,200 ao quadrado, vezes k dividido por 2, que vocês vão obter 0,20 de energia. Perfeito? Então, essa daqui é a solução desse exercício bastante interessante, né? E bastante completo também. Tá legal? Muito bem. O exercício 3 é um exercício mais de interpretação. Ele diz o seguinte: um oscilador subaamortecido perde 10% da sua energia a cada ciclo. Quantos ciclos são necessários para dissipar 75% da energia inicial? Tá certo? Nesse tempo, qual será a variação da amplitude? Muito bem, gente. A variação da energia mecânica é dada por essa expressão, né? Onde a incógnita nesse exercício, então, será o número n. Eu não sei quantos ciclos são necessários para ele dissipar 75% da energia. O que eu sei
é que depois de um certo número de ciclos, se ele dissipar 75% da energia, o que sobra são 25% da energia, correto? Então é isso que nós vamos usar, né? Bom, se a variação é de 10% em cada ciclo, tá certo? Eu tenho que, para um ciclo, a energia final é 90% de E0, igual a E0, 2 vezes 1 γt. Então, γt é 0,053. Correto? Dessa forma, né, para um certo número n, a energia final vai ser 0,25% de E0, ou seja, dissipar 75%. Fazendo essa continha e substituindo o γt que nós tínhamos obtido no item anterior, nós temos n igual a 13. É como calcular esse n, né? Do mesmo jeito que nós calculamos no exercício anterior, né? Tá certo? Toma o logaritmo dos dois lados, e γt é conhecido e o n é incógnito. A amplitude correspondente agora, então, para n igual a 13, é metade da amplitude inicial. Então, você veja que se depois de 13 ciclos você ainda tem metade da amplitude inicial, significa que a perda de energia é lenta, ciclo a ciclo, não é verdade? Então, essa é uma boa interpretação do exercício. Bom, bem, agora um exercício que é de um grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Visto que as informações são obtidas do gráfico, que esse gráfico é dado, tá certo? E em particular, né, nós vamos observar isso, ele não dá a velocidade inicial, né? Então, nós vamos ter que usar um outro recurso para conseguir resolver esse exercício. Vamos lá. O gráfico horário da posição de uma partícula de massa 0,10 kg, executando oscilações amortecidas, é representado abaixo. Determine os valores da constante B e da constante K e escreva a função horária x de t. Correto? Bem, então para solucionar o exercício eu deixei aí o gráfico, né, para nós irmos acompanhando, tá certo? E como nós já havíamos feito isso anteriormente, o gráfico em função do tempo, imediatamente nós temos o valor do período. Nesse caso do pseudo período, tá certo? Então, é bastante claro aí que o pseudo período é um pouquinho maior do que 3,1, né? Então, a gente poderia ter escrito 3,1, mas foi colocado 3,14, que tudo indica que é isso. Perfeito? Então, o pseudo período vale 3,14. Né? A amplitude inicial é o primeiro pico de amplitude que tem, que vale aproximadamente 1,70. E o A1, ou seja, depois de um ciclo, tá certo? A amplitude máxima é 0,85 metros. Correto? Um pouco abaixo. Podia, evidentemente que podia colocar 0,90, 0,8, né? É claro, né, pessoal? É uma estimativa que nós estamos fazendo, tá certo? Então não há problema algum se alguém chegar e falar assim, mas eu fiz uma leitura aqui nesse exercício de 0,8. Está certo, professor? Claro que está certo. Não há problema nenhum, né? É certo, mas nós estamos fazendo aqui uma leitura, uma estimativa aqui, olhando esse gráfico e tentando estimar, né, a amplitude máxima. O importante é vocês entenderem, tá certo? Que é depois de um ciclo, a amplitude diminui devido à força de atrito, né? Essa física que tem por trás disso. Então, para N1, substituindo esses valores, tá certo? O A1 vale 0,85, o A0, 1,70, certo? Exponencial de 1 vezes γt. Né? Como o período é 3,14, eu sei que o gama, então, é 0,221 radianos por segundo. Ok? A unidade, né? O valor de B, consequentemente, será por definição, né? Tá certo? O gama é B sobre 2m, portanto, o B é 2m vezes gama, que dá 4 vezes 10 a menos 2 kg por segundo. Então, já determinamos aí o valor de B.
correto? A constante K também é bastante simples de ser determinada, né? Por definição, ω0 é raiz quadrada de K sobre M, consequentemente, ω0 ao quadrado é K sobre M, portanto, K é M vezes ω0 ao quadrado. Vamos lembrar, gente, que o ω0 está associado com a frequência ômega, né? E com a constante gama, tá certo? Então, se nós olharmos uns slides para trás, né? Aqui nessa nossa aula, vocês vão ver que o ômega era a raiz quadrada de ω0 ao quadrado menos gama 2. Então, isolando o ω0, vocês têm essa expressãozinha aí, né? Então, ω0 é ω2 mais gama 2. Perfeito? Como o ômega nós conhecemos e o gama também, a massa foi dada, né? A massa do sistema foi dada também. Substituindo esses valores, nós obtemos 0,40 newtons por metro. Então, basta usarmos as definições corretamente que a gente vai chegar na solução do exercício, né? Depois que fizermos a leitura do gráfico. Então, a partir da função horária da posição, correto? Que é essa expressãozinha aí de uma forma geral, né? E considerando, então, as condições iniciais. Eis aí um probleminha para a gente resolver, né, pessoal? Eu vou voltar aqui, né, e mostrar para vocês o seguinte. Como eu não tenho a velocidade, eu vou usar duas posições. Eu vou usar a posição no tempo t0, né? No tempo t0, vou usar a posição 0 e depois num segundo instante do tempo, uma segunda amplitude. Tá bem? Então, vou usar dois valores de amplitude aqui, correto? Para 0,80 segundos, 1,70, tá? Quer dizer, um quarto do período, né? E para x igual a 0, igual a o zero. Com essas duas informações, substituindo na equação x de t, tá? Eu sou capaz de calcular o valor da constante c e o valor de θ0. Correto? É bastante simples, como vocês podem ver, substituindo t igual a 0, eu vou ter c seno de θ0, e quando x for 0,80, né, o tempo for 0,80, eu tenho o x igual a 1,70. Então, 1,70 vai ser c e menos gama vezes 0,80, o gama eu conheço, seno de ômega vezes 0,70 vezes mais θ0. Pronto, resolvendo essas expressões, eu tenho o valor de c, que é 2,03, e de θ0, que é igual a 0. Perfeito? Portanto, o nosso x tem esse valor aí, que vocês estão vendo. Certo? Essa é a nossa função horária. Tá legal, pessoal? Então, esse é um exercício bastante interessante, né? E não é um exercício fácil, né? É um exercício que demanda de vocês um bom conhecimento, né, do assunto, tá certo? E uma certa habilidade em poder tirar informações do nosso gráfico, correto? Então, nessa aula, a gente vai encerrando por aqui, tá certo? Essa parte do movimento amortecido, né? Usando como exemplo sempre o oscilador subamortecido, ou seja, aquele que, além do amortecimento, ele também é oscilante. Ok? Então, muito bem. Então, até a próxima aula, no qual nós vamos abordar o assunto sobre ondas mecânicas. Tá? Então, até lá.